Você é a lua que não conhece o amanhecer, que o seu propósito seja cumprido. Projete as 9 sombras na noite estrelada de 20 anos e então você verá o brilho do amanhecer. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda, e hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Meus colegas Samuel e Isaac não estão podendo participar da gravação de hoje, mas a gente preparou uma teoria muito sensacional e eu tenho certeza que vocês vão gostar e eu vou mostrar ela aqui pra vocês. Lembrando que essa teoria é nossa, correlacionada com uma teoria que a gente viu no Reddit por um usuário que é simplesmente um gênio. Ele faz teoria sobre tudo do mundo de One Piece e ele tem alguns pensamentos muito parecidos com os nossos, então a gente vai pegar essas correlações e a gente vai montar essa teoria aqui pra vocês. Para começar, eu vou falar sobre a história de capas do Enel, que muita gente talvez não conheça, principalmente para quem só vê o anime, e quem lê o mangá pode ter passado batido também. Essa história se chama As Grandes Operações de Enel no Espaço, que vão das capas dos capítulos 428 até o 474. Depois disso, a gente entra para as teorias pesadas desse vídeo. A história começa exatamente após os acontecimentos do capítulo 300, quando Enel sobe na Maxim e parte para Fairy Vert, que é a Lua. Enel chega à Lua com Maxim e andando pelas crateras da Lua, ele se depara com um ser esquisito. Ele o ataca, mas o ser se levanta. Seu nome é Space, um pequeno robô. Eles andam juntos pela Lua até que juntos encontram os amigos de Space, todos caídos ao chão. Enel é atacado por um pirata espacial, revelando que eles existem, e Enel facilmente os derrota. Uma explosão acontece e ele, furioso, vai até lá. Chegando lá, Enel descobre um bando de piratas espaciais que estava escavando as ruínas lunares. Descobrimos que Space e seus amigos vieram da Terra depois da morte de seu mestre, o professor Tsukimi. Tsukimi significa o observador da Lua, e foi ele quem os criou. Ele morava na ilha Karakuri, que é a mesma ilha natal de Vegapunk e onde Franky foi enviado no time skip. Vale notar que a casa onde Tsukimi mora é a mesma casa do estilo japonês, como as casas do país de Wano. Space e seus amigos tinham ido para a Lua para se vingar da morte do professor Tsukimi, que havia morrido engasgado com um bolinho após ver uma explosão na Lua. Enel então, ao chegar, se depara com um bando de piratas espaciais e derrota todos eles. Após isso, ele continua a vagar pela Lua até encontrar uma caverna muito grande. Ao entrar nessa caverna, ele se depara com toda uma cidade em ruínas, onde provavelmente uma civilização antiga viveu. Usando a sua energia, ele liga toda a cidade e acaba ligando um exército de robôs iguais a Space e seus amigos. Quando Enel começa a vagar na cidade, ele vê alguns escritos nas paredes, e esses escritos a gente consegue ver na história de capas, e é aí que a teoria começa. Através desses escritos podemos ver que a origem do povo do céu é da Lua, é de lá que eles vieram e foram eles que criaram esses robôs. E cara, essas imagens podem ter revelado muito mais coisas do que vocês imaginam. Vamos lá. Para começar, na primeira a gente consegue ver 3 raças de pessoas aladas, cada um diferente uns dos outros. 2 deles estão criando os robôs que a gente vê nessa cidade, né? Esses exército de robôs que o Enel viu. Um deles tem uma espécie de roupa que representa um animal, o outro tem uma roupa muito bem vestida, inclusive ele tem sandálias, é o único dele que tem sandálias e uma roupa muito diferente, ele tem uma espécie de kimono, uma túnica. E o terceiro é muito parecido com todos aqueles do povo do céu, com aquelas anteninhas em suas cabeças. E nesse círculo que eles estão, parece muito ser a cidade em que Enel está, porque tem um círculo de energia em cima deles, então aquele círculo representa toda a cidade. Porém, se você pegar essa imagem e colocar de cabeça para baixo, o que é que isso parece? E outro detalhe muito interessante, se você prestar atenção no canto inferior esquerdo, você consegue ver um deles descendo. Ele tá saindo da cidade, descendo da Lua primeiro. Não dá pra ver se ele tem asas ou qualquer outro tipo de coisa, apenas dá pra ver um pouquinho do seu rosto e o estilo do seu chapéu, que tem apenas uma listra e um símbolo circular, que também lembra muito uma coisa, né? E cara, essa informação de cada um deles ter uma roupa diferente, representar algo diferente, inclusive esse que desceu primeiro da Lua, vai ser muito importante, então guardem bem isso. Já na segunda imagem que o Enel vê, a gente pode ver os 3 seres que tinham ficado na Lua e eles estão descendo. Os robôs estão tristes se despedindo, assim como eles. E nessa história de capa, fala o seguinte, que eles estão descendo da Lua pela falta de recursos, eles estão indo pro planeta azul, o planeta Terra, porque na Lua já não tem mais recursos para eles. Então a história de capas termina depois de Enel ter despertado as
ruínas lunares e ter formado um exército de robôs só pra ele. Cara, eu acho que quando o Enel voltar pra história, e ele vai voltar com certeza, vai ser um ponto de virada muito importante. Mas vamos seguir aqui pro vídeo. Tem algumas coisas muito interessantes que a gente pode descobrir de toda essa aventura do Enel e eu vou listar elas aqui pra vocês. Pra começar, existem piratas fora da Terra e isso é muito revelador. Também pelo fato do povo do céu ter vindo da Lua, isso é sensacional. E eu acho que uma das principais coisas é o fato do povo da ilha de Karakuri ter essa informação do exército e dos robôs do povo da Lua. Isso é muito incrível porque é da ilha de onde veio o Vegapunk. E a gente sabe que o Vegapunk criou o exército de PX, então ele pode ter se inspirado nessa tecnologia da Lua para criar o seu exército. E cara, isso pra mim é quase certeza. E depois do fim dessa história de capas muito misteriosa, vamos pra teoria. E eu queria falar aqui com vocês das 7 luas do globo de One Piece. No mundo de One Piece já houve pelo menos 7 luas ou 7 satélites que orbitavam o planeta. E no presente só existe uma lua, que é onde está o Enel. A gente sabe disso através do globo, que está presente na árvore do conhecimento lá de Ohara, ou estava, né? E sabendo que eles são considerados a maior fonte de história desse universo, dá pra dizer que o modelo desse globo é verdadeiro. Porém, só existe uma única lua no nosso mundo agora. Então o que a gente pode tirar e o que a gente pode ver de mistérios nessa lua? Eu vou explorar aqui com vocês todos esses mistérios, examinando algumas culturas do mundo de One Piece que tem a lua como referência. E o primeiro que eu quero falar aqui é o povo do céu, cujos ancestrais vêm da lua que resta, como a gente viu, né, quando o Enel viu aquelas gravuras nas ruínas lunares. O segundo são os Minks, que tem poder, né, eles viram Sulong quando eles olham para a lua cheia. E todas as famílias reais de Wano, menos os Kurozumi, contêm o kanji japonês, né, para lua em seus nomes. E mais pra frente eu vou contar como o Di se encaixa nisso tudo. Porém, existe uma coisa que liga todas essas três culturas em um só propósito. Todas essas culturas que têm laços com a lua também mostraram a propriedade em preservar a verdadeira história do mundo através dos Poneglyph. Os Kozuki são os criadores dos Poneglyph e tanto os Minks quanto os Shandians se dedicaram a protegê-los. Vemos isso em Skypiea e em Zou. Isso provavelmente os torna aliados dos Di no passado e inimigos do governo mundial desde então. Também é muito interessante notar que todas as ilhas desses povos estão isoladas do mundo. Skypiea está isolada no céu. Zou está isolada acima de Zunisha e Wano foi fechada para o mundo. E isso pode indicar que eles, Minks, povo de Wano e os Shandians, junto com os Di, também provavelmente os Tritões, tiveram conflito com os 20 reinos no passado e eles perderam. Como bem sabemos, isso pode ser o poder terrível que Oden mencionou antes da sua morte, que foi o motivo do isolamento de Wano. O povo do céu deixou a lua por falta de recursos, mas antes disso, era um lugar próspero, como vimos na história de Enel. Mas e se eles não foram os únicos? Se outras luas não existem mais, quem é que vivia nelas? Em o próximo vídeo vamos falar sobre a destruição das demais luas e como isso pode influenciar na origem de todas as raças do mundo de One Piece, inclusive no magnetismo da Grand Line. Comentem aí embaixo se vocês querem, mas vamos focar aqui nas 4 raças que eu citei pra vocês. Levando em consideração a visão do povo do céu sobre a lua, que lá tem o infinito verde, como diz Enel no capítulo 300, e que eles vieram de lá, será que as outras 3 raças e culturas também não vieram de alguma lua? Hoje em dia nós vemos essas 3 raças juntas em uma grande aliança no país de Wano, e essa aliança é a aliança Pirata Mink Samurai. Também lembre-se do tio de asas que tá lá na praia de Kuri. Sendo bem mais específico, note como cada um deles representa uma fase da lua. Os Minks são a lua cheia, as famílias de Wano representam a lua crescente, e os piratas do clã Di são a meia-lua. Sim, é isso mesmo. Os Di representam a meia-lua. O D não é só um nome abreviado, é um símbolo, um significado, e ele significa a lua. Cara, olha só isso aqui que interessante. Em qualquer língua que o D for escrito, ele pode representar universalmente a meia-lua, independente se o D existe naquele alfabeto ou se ele não existe. Pensa comigo, o D seria apenas uma letra que sobreviveu a uma palavra misteriosa por tanto tempo assim? Em vez disso, já vimos no decorrer da história que o D pertence a mais de uma raça de pessoas, então não é simplesmente o nome de uma família, como por exemplo o Sol, que era um gigante e mesmo assim tinha o D no seu nome. Assim como todas as famílias reais do país de Wano têm um kanji de lua no seu nome e os Minks usam o poder ancestral da lua, o D poderia ser o símbolo da lua para essas pessoas, para esse reino. E outra coisa que reforça muito isso é o próprio mistério que envolve a letra D. A gente já sabe que o D representa uma família, representa um clã, e que eles vieram do século perdido e eles provavelmente são do povo que compunha o reino do século perdido. Então, que grande mistério seria revelado se a gente só descobrisse o nome que compõe aquela letra? É claro, só seria muito revelador se aquilo tivesse um símbolo ainda muito maior do que só um nome.
Pra mim, o povo do D tentou criar um reino que incluísse todas as raças, e ao invés de conquistar o mundo, eles queriam procurar torná-lo um lugar livre, e isso é mantido por pessoas como Luffy, Roger e o próprio Joy Boy. Afinal, ser rei dos piratas pro Luffy nunca foi um título importante, e sim o cara que é mais livre nesse mundo, que pode fazer o que ele quiser. Dr. Clover, antes da sua morte, falava que só a existência desse reino já era um perigo pro governo mundial, e isso talvez seja porque eles queriam unificar o mundo e criar um mundo livre, com seu reino sendo bem-vindo a todas as raças, como eu falei anteriormente, diferente do que os Tenryubitos pregam, que inclusive, olha que interessante, eles usam roupas de astronautas mesmo que nem na lua isso seja necessário, como vimos o Enel, que foi pra lua e não precisou de nada disso. É um paralelo muito interessante e já pode ser uma das pistas deixadas pelo próprio Oda. As 4 raças se uniram sobre o símbolo que é compartilhado por todos eles, que é a lua, e junto com seus aliados procuraram reunir todos e criar um mundo verdadeiramente livre. Qualquer um que tenha liberdade como seu foco de vida com certeza veria isso como uma história muito divertida e engraçada, não acha? E notem, o sorriso não se restringe apenas aos D quando eles estão prestes a morrer, mas a todos nessa aliança que querem a verdadeira liberdade. Como todo mundo bem sabe, os D mostram seu sorriso antes da morte ou quando estão prestes a morrer, como vimos o Roger, o Luffy, o Law, o Ace. Mas olha só, o mesmo aconteceu com os Daimyo de Wano, Kozuki Oden, Yasuye e pela Matsuki Toki. E é óbvio que vocês se lembram da morte do Pedro, que sorriu falando sobre o tão sonhado amanhecer. Mas afinal, o que seria esse amanhecer? É óbvio, é o sonho da liberdade, é o projeto da liberdade. Notem que os Tenryubitos dizem ter o sangue dos criadores desse mundo, e vemos na história que eles são meros humanos, exceto é claro pelo Doflamingo. Sendo assim, provavelmente eles são originados da Terra e já viviam nela, junto com os Tritões, que sempre sofreram discriminação por parte deles. Se Joy Boy veio 900, 800 anos atrás, junto com os outros reinos, ele pode ter visto essa discriminação e prometido aos Tritões que os salvaria disso e finalmente os faria viver em superfície, criando assim a Noa, que também pode ter originado o poder e a natureza das armas ancestrais, como Oden falou quando disse que viu One Piece. Acontece que, como todos sabemos, isso deu errado e os clãs perderam para os 20 reinos, que provavelmente foi a grande guerra do século perdido. Então os clãs se isolaram, cada um em sua respectiva ilha, e os D, junto com os Kozuki, registraram toda essa história e espalharam ela ao longo do mundo de One Piece, inclusive sendo esse o motivo de Joy Boy ter deixado uma carta de desculpas na Ilha dos Tritões. E é claro, isso pode estar relacionado com a tão famosa teoria da destruição da Red Line, que formaria o All Blue e faria com que todos no mundo fossem livres para navegar como quisessem. Outra coisa muito interessante aqui que dá para teorizar também. No começo do vídeo eu coloquei uma nota naquela imagem onde a gente consegue ver o chapéu de palha na lua, que seria metade da lua se você colocar aquela imagem de cabeça para baixo. Nessa mesma imagem tem uma pessoa descendo, que como eu falei aqui, supostamente pode ser o Joy Boy, certo? Se você olhar o chapéu, ele parece muito com a forma do chapéu de palha, porém não tem a linha vermelha. Levando em consideração que a teoria do propósito herdado esteja certa e Joy Boy seja um título e não o nome de uma pessoa, o chapéu de palha pode revelar muito mais coisas do que vocês imaginam. No capítulo 906, o In tá diante do tão misterioso chapéu de palha gigante e ele tá segurando um cartaz de procurado do Luffy. A gente sabe que o chapéu de palha veio do Roger, passou pro Shanks e foi pro Luffy. O Roger é um D, se tornou rei dos piratas e foi aquele que viu o One Piece. Roger também falou que chegou cedo demais. E o chapéu de palha agora tá com o futuro rei dos piratas, que a gente sabe que é o Luffy. Então, se Joy Boy é um título, o chapéu de palha serviria como um símbolo ou uma coroa daquele que se torna o Joy Boy. O chapéu de palha gigante provavelmente era de Joy Boy e foi mantido em segredo pelo governo mundial, mas pelo seguinte motivo: o chapéu de palha menor pode ser uma espécie de mensagem deixada por Joy Boy. Olha só, como vimos naquela imagem na lua, se aquele é mesmo o Joy Boy que desceu primeiro, o seu chapéu não tinha linha vermelha antes dele descer da lua, e depois que ele desceu da lua, provavelmente Joy Boy criou o projeto One Piece da destruição da Red Line. Red Line é linha vermelha. O segundo chapéu de palha menor poderia ter sido deixado como uma mensagem. Qualquer um que visse o chapéu de palha menor e o chapéu de palha gigante entenderia algo, e esse algo é o seguinte: o chapéu de palha simplesmente deixa a mensagem de destrua a Red Line, e esse é o motivo de In ter pego o cartaz de procurado do Luffy e ter ido comparar com o chapéu de palha gigante, que é o tesouro nacional de Marijoa. E assim como o Dr. Clover disse, só a existência do nome daquele reino já é um perigo pro mundo. Só a existência desse chapéu já é um perigo pro mundo. O sonho de Joy Boy era exatamente esse: tornar o mundo livre para todas as raças do mundo e provavelmente também das luas. Ele queria fazer um mundo onde todos viviam em liberdade. Seu sonho era uma ameaça àqueles que queriam seu poder forte e intacto, e uma mentira de igualdade, pois sabemos que o In está sentado no trono acima dos 20 reinos. E cara, com certeza ser o homem mais livre do mundo pode até soar como uma piada ou algo infantil, e esse é um sonho engraçado, é um tesouro engraçado.
E esse sonho é o sonho de ver todas as raças, reinos e povos em um só mundo, onde todos vivem no mesmo lugar, no mesmo mar e na mesma terra, tendo todos os recursos e a abundância de uma vida livre e sem preocupações. Esse será o dia em que todos vão rir, o dia em que todos viverão debaixo do mesmo sol e da mesma lua. E esse será o dia prometido, o dia que o homem com o peso de 900 anos em suas costas chegou, o dia do tão sonhado amanhecer. Então é isso, galera, era essa história que eu tinha pra contar pra vocês, essa teoria. Espero que vocês tenham gostado, foi um desafio muito grande pra mim gravar esse vídeo sem meus companheiros. Se vocês gostaram, cara, deixa aí seu like, deixa seu comentário aí embaixo, fala o que você achou dessa teoria, se ela foi muito viajada ou se ela foi muito coesa. E se você é novo, cara, eu sugiro que você se inscreva, a gente tá trazendo muitos conteúdos bacanas de One Piece, nosso canal tá trazendo muito conteúdo da hora, muita teoria. Então eu sugiro que você se inscreva aí embaixo, e lembrando, todos os links das teorias correlacionadas vão estar aí na descrição. Então é isso, galera, valeu!